A Revolução Gloriosa, também chamada de Revolução de 1688, é o nome que se dá para a bagunça que os ingleses e holandeses fizeram, a renúncia do reino do Jaime II, rei católico que reinava desde 1685, a coroação de Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. A Revolução Gloriosa durou um ano, iniciou em 1688 e teve seu fim em 1689. Foi uma das etapas da Revolução Inglesa, além de ter sido responsável pela queda do absolutismo na Inglaterra. A monarquia absolutista inglesa se transformou em uma monarquia constitucional que consolidou o domínio da burguesia na Inglaterra. Consequências: a Revolução Gloriosa determinou o fim da monarquia absolutista na Inglaterra e o predomínio do parlamento. A Europa assistia à formação de uma monarquia constitucional, ou seja, o rei poderia permanecer no trono, mas com poderes reduzidos. Além disso, houve o fortalecimento da burguesia no poder inglês. Com a Revolução Gloriosa, os burgueses dispensaram o apoio real, ao contrário do que se viu na transição da Idade Média para a Idade Moderna, ocorrida 200 anos antes, quando a burguesia apoiou a formação dos Estados Nacionais na Europa e o poder dos reis. Causa: o estopim que levou o parlamento inglês a conspirar contra o rei foi quando a esposa do rei engravidou e deu à luz um filho de Jaime II. O nascimento de Jaime Eduardo foi visto pelos parlamentares ingleses como um grande risco ao país, pois criava o risco da consolidação de uma dinastia católica na Inglaterra. Queriam a restituição do catolicismo e a restauração do absolutismo. A monarquia constitucional parlamentarista. A monarquia parlamentar é um sistema político no qual os poderes do monarca são limitados pelo parlamento, um governo organizado constitucionalmente e eleito pelo povo. Ela se difere da monarquia absolutista, pois nessa última o poder está concentrado apenas nas mãos do soberano. Maria II e Guilherme de Orange. Maria II foi a rainha da Inglaterra, Escócia e Irlanda junto com seu marido e primo Guilherme III e II, de 1689 até sua morte. Guilherme e Maria, ambos protestantes, tornaram-se rei e rainha logo após a Revolução Gloriosa, que terminou por depor seu pai católico Jaime II e VII. Guilherme continuou como único monarca após a morte de Maria em 1694. Guilherme e uma chorosa Maria se casaram em 4 de novembro de 1677, no Palácio de St. James, por Henrique Compton, bispo de Londres. Ela acompanhou seu marido durante uma difícil travessia marítima para os Países Baixos, mais tarde naquele mês, logo após um atraso de 2 semanas causado pelo tempo ruim. Roterdã estava inacessível por causa do gelo, então eles foram forçados a desembarcar no pequeno vilarejo de Therese, andando pelos campos congelados até encontrarem carruagem para levá-los até Ruiz Hanselaerdick. Em 14 de dezembro, eles foram formalmente entraram em Raia, com grande procissão. A natureza animada e bem apessoada de Maria a deixou popular com o povo holandês, e seu casamento com o príncipe protestante foi popular na Grã-Bretanha. Ela se tornou devota ao marido, porém ele frequentemente estava em companhias militares, que levou a família de Maria a supor que ele era frio e omisso. Maria ficou grávida poucos meses depois de casamento. Entretanto, ela sofreu um aborto ao visitar Guilherme na cidade fortificada de Breda, que pode ter permanentemente comprometido sua capacidade de ter filhos. Maria sofreu outros ataques de doenças na metade de 1678, começo de 1679 e começo de 1680, que podem ter sido abortos. Sua esterilidade foi a mais fonte de tristeza em sua família. A Declaração de Direitos de 1689, também conhecida por sua forma estatutária Bill of Rights of 1689, foi um documento elaborado pelo Conventual Parliament, formado após a fuga de Jaime II diante da chegada das tropas de Guilherme III em território britânico, no momento que ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Jaime II tinha tentado expandir a fé católica em seu reinado, o que não agradava os aristocratas anglicanos da Inglaterra. Sendo assim, no início de 1688, foi tramada uma conspiração contra Jaime. Guilherme III, chefe do Estado da Holanda, foi convidado a invadir a ilha inglesa. A declaração, em essência, propõe limitações às ações da coroa perante o parlamento e à definição de sucessão da coroa. Entre as limitações, pode-se destacar a cobrança de impostos sem o consentimento parlamentar, não podendo interferir nas eleições parlamentares e a suspensão de leis sem a anuência parlamentar. Após sua elaboração, o documento entrega a Guilherme e Maria II, filha protestante de Jaime II, que aceitam os termos de declaração, sendo assim coroados rei e rainha. Pode-se dizer que Guilherme
foi o primeiro rei eleito da Inglaterra. Este documento é considerado um dos pilares do sistema constitucional do Reino Unido, que estabeleceu limites aos poderes do monarca e declara os direitos do parlamento, incluindo regular deliberação parlamentar, eleições livres e liberdade de expressão no parlamento. O Bill of Rights é o primeiro documento oficial que garante a participação popular por meio de representantes parlamentares na criação e cobrança de tributos, sob pena de ilegabilidade, vedando ainda a instituição de impostos excessivos e de punições cruéis e incomuns. Uma vez instituída a Bill of Rights, uma série de novos atos começaram a ser passados para garantir o que havia sido estipulado. O Triennial Act de 1694 estipulou que o parlamento se reunisse uma vez por ano e haveriam eleições gerais a cada 3 anos. Os Mutiny Acts, renovados anualmente, tornavam a manutenção de um exército legal por apenas um ano, relativa à liberdade da imprensa a partir de 1695. A Bill não apenas substituiu o rei, mas também modificou a monarquia e as prerrogativas militares conferidas ao monarca. A principal questão colocada era decidir quem deveria exercer a soberania, parlamento ou rei, e os homens escolheram o parlamento. Há diferentes interpretações que conferem diferentes graus de importância a esse documento. Enquanto alguns estudiosos o colocam como fundamental para o desenvolvimento da Constituição do Reino Unido, outros dão pouca importância, afirmando que era um documento essencialmente conservador e vago. Além disso, a Bill inspirou outras declarações de direito da história, como a Declaração dos Direitos dos Estados Unidos. Foi através dela também que os americanos justificaram sua independência, alegando assim como os ingleses, na Revolução Gloriosa, que o rei estava descumprindo com suas funções. É possível também encontrar traços do documento na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. A frase "o rei reina, mas não governa" se refere à implantação do regime de monarquia parlamentarista na Inglaterra. Nesse sistema, quem governa o país é o primeiro-ministro, eleito pela maioria do parlamento. Ao rei cabe a função de chefe de Estado e representa a nação. Nas democracias parlamentaristas de Portugal, o presidente da República é o chefe de Estado, eleito pelo povo, e o primeiro-ministro governa o país, eleito pelo parlamento. Por isso se diz que o rei reina, mas não governa. Na Grã-Bretanha é assim: quem governa é o primeiro-ministro Gordon Brown, mas a rainha ainda é o chefe da nação e representa o país nas questões internacionais. O Estado liberal é dividido em 3 poderes. São eles: o legislativo, executivo e judiciário. O Estado liberal é uma organização baseada na defesa da liberdade individual de cada ser, abrangendo os campos econômico, político, religioso e intelectual. O poder legislativo é o poder do Estado, ao qual, seguindo o princípio da separação dos poderes, é atribuída a função legislativa. Compete a legislar e fiscalizar os atos do executivo, e também fazer leis. O poder executivo é um tipo de poder cujo intuito é comandar e governar a população, administrar os interesses políticos públicos, executar as leis do legislativo. Em algumas situações, também pode adotar medidas provisórias, que só vão durar um determinado tempo, e propor emendas à Constituição, se assim for necessário. O poder judiciário é exercido pelo juiz e possui a capacidade e a prerrogativa de julgar, de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo poder legislativo em determinado país. Interpretar as leis elaboradas pelo legislativo e promulgadas pelo executivo. Punir aqueles que não cumprem as leis e resolver disputas. Eles têm o dever de defender os direitos de cada cidadão. Precisam fazer uma investigação, apuração, julgamento e, se for necessário, punição de certo indivíduo. O que impulsionou o desenvolvimento do capitalismo foi a queda do feudalismo. Foi um modo de organização social e político baseado nas relações servo-contratuais. Forneceu o principal meio de industrialização na maior parte do mundo.